vamos discutir algo que pode surpreendê-los: o país mais obeso do mundo. Muitos podem pensar que são os Estados Unidos, mas na verdade, não é. Essa honra pertence a um pequeno país no Pacífico chamado Nauru. Lá, incríveis 61% da população sofre de obesidade e quase 90% estão acima do peso. É bastante impressionante, não é? Mas como isso aconteceu? Bem, é uma história que envolve práticas de exploração econômica que merece ser conhecida. Primeiro, é importante esclarecer a diferença entre acima do peso e obeso. Usamos um indicador chamado IMC, ou Índice de Massa Corporal. Com base no IMC, há categorias definidas: abaixo do peso, normal, acima do peso e obeso. No entanto, estar na faixa saudável não é garantia de saúde total. O IMC não fornece um quadro completo da saúde. Pode ser que você pareça magro, mas não tenha boa condição física. Existem outros fatores a considerar: força muscular, flexibilidade, resistência e vigor, todos são importantes. Para algumas pessoas, ter músculos pode colocá-las na categoria acima do peso, de acordo com o IMC, mas isso não significa que estejam em má saúde. No entanto, estar na categoria obeso é um sinal preocupante. Estudos relacionam a obesidade a uma série de problemas de saúde sérios, como diabetes, problemas cardíacos, depressão e mais. O caso de Nauru não é um caso isolado. Se olharmos para os 10 países mais obesos, provavelmente não reconheceremos a maioria deles. Todos estão localizados no Pacífico, essas belas nações insulares. À primeira vista, poderíamos pensar que, com suas belas praias, recifes de coral e cocos frescos, seriam exemplos de saúde. Mas a realidade é diferente. Antes de continuarmos, queria deixar claro para vocês o meu compromisso. Estou colocando toda a minha dedicação nesse canal, trabalhando para que tudo funcione e traga muita informação interessante para todos vocês. Sobre ajudar, não precisa gastar dinheiro, nada disso. O que eu preciso agora é de vocês no meu canal. Cada inscrição, cada like fazem toda a diferença. Juntos eu sei que iremos chegar longe. Dando continuidade ao vídeo, vamos usar Nauru como exemplo. É um país pequeno, com apenas 21 km² e uma população de 12.500 pessoas. Anteriormente chamado de Ilhas Agradáveis, foi descoberto em 1798, mas enfrentou exploração por muitos anos. Navios europeus trocavam armas e bebidas alcoólicas por recursos locais, desencadeando guerras que reduziram drasticamente a população. Mais tarde, fosfato foi descoberto, um recurso valioso para a agricultura. Mas a exploração continuou. Os britânicos exploraram Nauru, vendendo fosfato a preços altíssimos enquanto pagavam muito pouco aos habitantes locais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha sofreu com a ocupação japonesa, enfrentando situações brutais. Mesmo após conquistar a independência em 1968, os políticos de Nauru mantiveram a mineração de fosfato como prioridade, em detrimento do bem-estar do país. Mais mineração significava mais dinheiro, tornando Nauru brevemente o segundo país mais rico do mundo na década de 70. Mas esse crescimento teve um custo. A terra residencial encolheu e a ilha ficou marcada. Portanto, embora Nauru possa parecer um paraíso, seu passado conta uma história de exploração e ganância a curto prazo. E, infelizmente, é uma história compartilhada por muitas outras nações insulares pequenas no Pacífico. É importante ressaltar que, apesar do alto PIB per capita, a vida em Nauru não era luxuosa para todos. Esse número hipotético indica o quanto cada pessoa teria se o PIB total fosse dividido igualmente entre os cidadãos. Mas apesar disso, o governo parecia ter muito dinheiro. Eles negociaram compensações da Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido pela exploração dos recursos de Nauru. Esse dinheiro foi para o Fundo de Royalties do Fosfato de Nauru, e eles gastaram muito. Eles desenvolveram uma linha de navegação, a Air Nauru, fizeram investimentos internacionais, até compraram títulos em Wall Street. Construíram estruturas impressionantes como o Nauru House de 52 andares em Melbourne, um prédio de escritórios caro com restaurante giratório, um hotel de 3 milhões de dólares na Ilha Marshall e até um lounge flutuante no valor de 400 mil dólares.
Alguns residentes compraram carros esportivos de luxo. Agora, imagine isso em uma ilha pequena, onde você poderia atravessar de um lado ao outro em 40 ou 45 minutos. Fazia sentido ter tanta opulência em um espaço tão pequeno? No meio dessa prosperidade, havia ofertas de isenção de impostos, produtos gratuitos e benefícios em troca de silêncio sobre as atividades da elite. Educação, cuidados de saúde, transporte gratuito e emprego no governo ou na indústria de fosfato faziam parte do dia a dia da maioria. Parecia um paraíso para alguns, pelo menos até 1982. Naquele ano, um artigo no The New York Times previu que o fosfato seria esgotado em uma década, mas o ministro das Finanças de Nauru desconsiderou, dizendo: "O amanhã se cuidará sozinho." No entanto, o futuro chegou. Nos anos 90, as reservas de fosfato estavam secando. Investimentos internacionais despencaram, companhias aéreas tiveram prejuízos e o turismo nunca decolou. A economia da ilha estava à beira do colapso. Em 2001, a Austrália estabeleceu um centro de processamento de refugiados em Nauru, abrigando pessoas de várias nações. No entanto, as condições nessas tendas lamacentas eram atrozes e receberam críticas pesadas. Até 2010, o fosfato foi totalmente esgotado, o desemprego disparou e os efeitos das mudanças climáticas eram evidentes. Erosão costeira, inundações frequentes e acidificação dos oceanos afetavam o país. Mas além das questões climáticas, a culpa recaía principalmente nos efeitos adversos da mineração de fosfato. Hoje, 90% da terra de Nauru é infértil devido à mineração. O centro da ilha é inabitável, deixando as pessoas morarem apenas nas bordas. A contaminação do lençol freático pelo cádmio, um metal pesado altamente tóxico, representa sérios riscos à saúde dos moradores, causando danos irreversíveis nos rins, pulmões, ossos e até câncer. Peixes dos recifes de coral, antes um alimento básico, não são mais seguros devido à poluição por metais pesados. Frutas e vegetais, antes cultivados aqui, agora são impossíveis de cultivar. A ilha agora depende muito da água e alimentos importados, principalmente itens processados, enlatados, com alto teor de sal e açúcar. Esses alimentos de baixa qualidade, devido à acessibilidade, se tornaram a norma, levando a um rápido aumento nas taxas de obesidade. Uma história semelhante ressoa em Samoa Americana com a importação de turkey tails. Essa parte indesejada do Peru, extremamente gordurosa e não saudável, tornou-se uma iguaria nacional. Apesar de uma tentativa de proibição, Samoa teve que voltar atrás devido a regulamentações comerciais. Tonga enfrenta um destino semelhante com mutton flaps, resíduos descartados do consumo de carne de cordeiro. Vendido em Tonga, esse item rico em gordura e calorias contribui significativamente para as taxas de obesidade e diabetes do país. Peixes capturados nessas regiões são extremamente valiosos, muitas vezes mais lucrativos quando vendidos no exterior. Como resultado, peixes saudáveis são enviados para fora, enquanto importações baratas, como mutton flaps em Tonga, tornam-se parte das dietas locais. Esse ciclo gira em torno de economia e dinheiro. Tonga ainda ostenta biodiversidade, atraindo pessoas pela sua vida selvagem e vegetação. No entanto, em Nauru, essa opção não é mais viável. Hoje, está classificado como o país menos visitado do mundo. A obesidade é generalizada, mesmo entre crianças. O governo tenta promover a caminhada, mas as scooters são mais comuns. Além das ilhas do Pacífico, empresas de junk food americanas deixaram sua marca em muitos países, incluindo o México. O alto consumo de refrigerantes no México se correlaciona com as taxas de obesidade. No entanto, não culpemos o cidadão médio americano ou australiano. O dano foi causado por capitalistas inconsequentes e gigantes corporativos impulsionados unicamente pelo lucro. Essas corporações se importam pouco com a saúde, estão preocupadas em ganhar dinheiro. Sua influência vai do México aos Estados Unidos, onde manipularam a culpa pela obesidade longe de si mesmas. Elas perpetuam a ideia de que o exercício pode compensar dietas ruins, levando ao alto consumo de refrigerantes nos Estados Unidos e em outros países.
A urbanização centrada em carros também desempenha um papel, vista principalmente nos Estados Unidos. As cidades são projetadas para carros, tornando quase impossível navegar sem um. Isso contrasta fortemente com cidades europeias, japonesas ou sul-coreanas, onde o transporte público é robusto, e caminhar ou andar de bicicleta diariamente é bem comum. Essas diferenças impactam profundamente a saúde e as taxas de obesidade. Que a história de Nauru nos sirva de alerta sobre a importância de equilibrar desenvolvimento econômico com preservação ambiental, visando um mundo mais justo e saudável para todos. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Comente o que achou e o que gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo. Fui!